E a TV Correio continua a rodada de entrevistas individuais com os candidatos ao Senado Federal. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio na presença dos assessores de cada um dos candidatos. Aqui no estúdio, ao vivo, o entrevistado será André Ribeiro, candidato ao Senado Federal pelo Partido Democrático Trabalhista. Boa tarde, candidato, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. Boa tarde a você que está me assistindo em casa. É um prazer estar aqui no Correio Debate para prestigiar o povo paraibano que precisa saber quais são as propostas dos seus candidatos ao Senado. São 2 blocos de pergunta, cada um com 10 minutos. O tempo começa a contar a partir da primeira pergunta, candidato. Perfeito. E é uma pergunta básica que eu fiz para todos. Por que ser candidato ao Senado Federal este ano? Porque as pessoas cobram sempre, todos os anos de eleição, por bons candidatos. E para o Senado, mais especificamente, eu sei que você está me ouvindo em casa, sabe disso. Toda eleição para o Senado, chega eleição após eleição e você fica se perguntando em quem eu vou votar. Meu Deus, as mesmas raposas, pessoas que eu não tenho identificação, pessoas que eu não vejo apresentarem nada de novo. Então, eu me coloquei à disposição, André Ribeiro, pelo PDT, porque eu entendi que existe esse vácuo, que existe essa carência das pessoas de se verem representadas por alguém que realmente apresente propostas, por alguém que realmente entenda do dia a dia delas e que não fique fazendo promessas vãs sem explicar como vai fazer. Então, eu acredito que o povo da Paraíba espera um senador da República que realmente fale sobre projetos e fale sobre desenvolvimento regional, que fale sobre a garantia das pessoas de se alimentarem, mas a garantia também do emprego, a garantia das pessoas de serem felizes e terem uma educação de qualidade. Então é para isso que eu me coloco à disposição, para que o povo tenha essa opção e eu tenho convicção de que isso já está acontecendo no coração das pessoas. Eleito senador, quais seriam os pilares, as bases do seu mandato? Olha, eu serei o senador da educação. Essa é a única forma da gente tirar o Brasil do atraso que nós estamos vivendo. Porque, Hermes, sem educação não existe futuro para nenhum país. A gente olha para os países que deram certo, você pega a Coreia do Sul, você pega a Alemanha, você pega os próprios Estados Unidos e diversos outros países que deram certo do ponto de vista econômico e do ponto de vista social, e você vê que lá na raiz onde nasceu tudo está um processo de reconstrução da educação. Então a educação precisa parar de ser só uma forma de se falar, uma forma de se conquistar o coração das pessoas e ser uma prova efetiva do que se faz. Eu sou do partido da educação, que é o PDT, o partido que tem o melhor projeto de educação no Brasil. Eu sou do partido que era o partido do Leonel Brizola, que construiu 6.000 escolas, vejam só, 6.000 escolas num único mandato. Isso é uma coisa até hoje não igualada no Brasil e no mundo. Então isso é o compromisso que o partido tem com a educação. A melhor educação pública do Brasil está hoje no Ceará, que foi um projeto que o Ciro Gomes iniciou, mas que não depende só dele, essa é a diferença. O político não pode fazer com que as ações políticas girem em torno de si. Ele tem que trazer as propostas e os projetos para que eles continuem, independentemente dele estar vivo ou morto, dele estar presente ou não enquanto político e enquanto gestor. Então, a educação tem que ser a mola mestra. 88 das 100 melhores escolas do Brasil, Hermes, estão no Ceará. Será que isso é por acaso? Não é por acaso. É um projeto, é uma estratégia, é um compromisso com o professor, com a boa remuneração, com a capacitação, com a gestão escolar, com acesso democrático aos bens. Para você ter uma ideia, as escolas chegaram a um nível públicas em que o Ministério Público teve que fazer um TAC, um termo de ajustamento de conduta, porque as pessoas que tinham recursos, que têm dinheiro, estavam querendo estudar na escola pública e não estavam tendo acesso. E aí o Ministério Público fez um acordo para reservar uma cota para quem tinha dinheiro frequentar a escola pública. É isso que a gente deseja para Paraíba. A gente deseja que você tenha o seu filho na escola e você não precise ficar comparando com a escola particular, que você olhe para a escola pública e diga, ela é a melhor escola que o meu filho poderia estudar. Então é para isso que eu, André Ribeiro, me coloco como candidato a senador, para transformar a educação num processo de reconstrução do Brasil. Já que o senhor falou em educação, nós tivemos aí um período de pandemia, 2 anos, e todos os especialistas dizem que tem que se recuperar esse tempo perdido e o Legislativo tem que dá sua contribuição nisso. Na sua visão, o senhor como senador eleito, qual contribuição poderia ser dada nesse sentido? Olha, quando a gente fala em educação,
mesmo antes da pandemia, nós já vivíamos um processo muito crítico no Brasil, né? Esses dados que eu apresentei do Ceará, a gente tem que lembrar que o Ceará não é o estado mais rico do Brasil, é um dos estados mais pobres, inclusive. A questão é que você precisa garantir que a educação seja um processo que não dependa só de recursos. Porque você tem municípios que têm mais recursos na educação e têm resultados escolares piores do que aquele que tem menos. Então o problema não é só dinheiro, mas também é dinheiro. Também é recurso. A gente está vivendo num país, Hermes, em que os gastos com a educação estão sendo reduzidos ano após ano. Com a lei do teto de gastos, que não tem limite para juros para banqueiro, para traduzir isso para quem está me assistindo em casa, o Brasil pode aumentar a sua dívida o quanto quiser, pode gastar juros com a dívida para quanto quiser com os banqueiros, mas não pode aumentar um centavo na educação, não pode aumentar um centavo na saúde, não pode aumentar um centavo nas despesas que mudam a vida sua que está em casa. Então a gente primeiro tem que inverter essa lógica para, com responsabilidade fiscal, não gastar mais do que se deve, que isso é igual na nossa casa. A gente não pode gastar mais do que a gente ganha. Porém, se você tem o seu salário em casa e você gasta mais com coisas supérfluas, eu vou gastar mais com uísque do que comprando feijão para meu filho comer, vai dar errado, é óbvio. E é o que o Brasil está fazendo. Está gastando mais com uísque, comparando, do que com feijão para dentro da casa, que é a nossa educação, que é a nossa saúde. Então, para melhorar esse déficit que foi aprofundado na pandemia, é preciso fazer um esforço concentrado para trazer esse jovem, para trazer as crianças que ficaram sem a cobertura necessária e fazer um esforço concentrado de recuperação das suas debilidades, sobretudo em relação à questão do português e de matemática, que são matérias essenciais, mas não só elas, né? Porque a educação não é só fazer cálculo e saber falar. A educação também é aprendizado, é cultura, é entretenimento, enfim, é toda uma gama de ações que fazem da educação um lugar melhor para as pessoas crescerem dignamente. Então, se o senhor for eleito, o senhor vai defender a queda da emenda constitucional que instituiu o teto de gasto? Eu vou defender a criação de uma nova forma de controlar o gasto, que é você garantir que tudo que for para ser investimento estratégico, ou seja, construir ponte, estrada, logística para a indústria poder escoar sua produção, escolas de tempo integral para que a sua criança e o seu jovem possa estar salvo das drogas, creche para que a mãe que está em casa possa deixar seu filho. Veja, mesmo que você consiga um emprego, muitas vezes você nega um emprego porque você não tem uma creche para deixar o filho. Então, como é que eu vou fazer mais creches se tem lá uma lei do teto de gasto que diz que eu não posso gastar mais nenhum centavo de educação? Não existe mágica, mas para isso eu tenho que criar o teto do gasto com juros. O Brasil não pode ser irresponsável de deixar os juros da dívida que é paga para banqueiros descontrolado e simplesmente o gasto com o investimento não é controlado. Para você ter uma ideia, Hermes, o Brasil gastou nos últimos... Veja só, você que está em casa. O Brasil gastou nos últimos 12 meses 500 bilhões de reais. Veja, 500 bilhões de reais com juros para esses banqueiros que estão atolados de dinheiro. E só gastou 20 bilhões, 25 bilhões de reais com investimentos, com estrada, com escola, com a creche do teu filho, com o asfalto da tua rua, com o calçamento. Então, como o Brasil vai para frente se a gente não mudar essa realidade? Eu, como senador, vou para lutar por isso. Não vale a pena ser candidato a Senado se não for para lutar por essas mudanças. Não adianta você ficar escutando os outros candidatos aí ao Senado dizendo que vou reduzir imposto, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e não ataca o problema central. Não adianta mentir para as pessoas, a gente tem que ser verdadeiro com elas. E junto com você que está me ouvindo, eu convido você agora a ir lá no meu Instagram, @AndréRibeiroADV, A de advogado, D de dedicação e V de vitória. Vá lá no meu Instagram e veja que o que eu estou falando aqui tem muito mais propostas, onde você vai poder entender que eu estou me apresentando como candidato e eu sou o senador que você sempre quis. Eu sou o senador que você sempre esperou para votar e que agora chegou para realmente lhe representar com dignidade, falando a verdade e dizendo como vai fazer. Nós temos aí a eleição de outubro agora, vamos eleger 1/3 dos novos senadores. Ou seja, 2/3 vão permanecer com seus mandatos. Lá tem mais 4 anos de mandato. É possível mudar essa situação mesmo com 1/3, já que esses que vão ficar foram os que defenderam essas propostas que o senhor quer mudar? É possível e é necessário. Mas só é possível se você que está em casa compreender que a política não é lugar para milagreiro. André Ribeiro, que aqui vos fala como candidato ao Senado, não vai lá para fazer milagre. Eu vou para pautar aquilo que você me encomendar.
Você é que vai me contratar, vou chamar assim, me contratar como seu funcionário para lá no Senado começar a pautar o que não está sendo pautado. Os demais senadores que estão dentro do processo, que já estão eleitos, Hermes, e você coloca bem, eles precisam ser pautados. Nós vamos fazer o debate junto com eles para que o discurso que eles estão fazendo mude, para que eles entendam que o povo agora está exigindo outras questões dos seus representantes, para que eles compreendam que o povo agora não quer mais apenas um senador que diga: olha, eu mandei verbas para Paraíba. É obrigação mandar verbas. Todo deputado, todo senador, ele tem que fazer emendas e ele tem que mandar as emendas para os municípios. Só que o senador não consegue atender os mais de 220 municípios, os mais de 200 municípios da Paraíba. Então não adianta ficar só fazendo esse discurso. O que é que você vai fazer enquanto senador? Eu vou criar um projeto que vai garantir uma educação pública de qualidade através do estágio remunerado para todo estudante de escola pública da Paraíba. Ok. A gente faz aqui outra pausa no debate.